Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Divas. Eu sou a Júlia e tô aqui com as meninas Rebeca, Duda, Júlia. E hoje a gente trouxe um tema que fala muito do que a gente tá vivendo agora, né? Que é a carreira dos sonhos. Então eu queria começar perguntando pra vocês qual a profissão que vocês queriam seguir quando vocês eram criança. Porque eu, pelo menos, eu tinha várias, né? Uma gama de possibilidades. Quem quer começar? Cara, então, quando eu era criança, eu tinha muita pira de ser veterinária. Porque eu achava que eu ia passar o dia inteiro fazendo carinho no cachorro. Aquele sonho que a gente acha que o trabalho vai ser diversão o tempo todo, né? eu acho que todo mundo tinha muito uma vontade de ser bióloga, não sei porquê. Tipo, pelo menos na minha Bióloga escola. marinha. Sim, bióloga marinha. Na minha escola, todo mundo queria ser bióloga marinha. Eu não. Não, A Duda eu Não, acho que não eu tinha vontade de, tipo assim, eu queria ter uma floricultura. Aí eu queria que a minha floricultura fosse um café e fosse uma livraria ao mesmo tempo. Fosse tipo assim... Um conjunto. Nossa, mas deve ser muito legal. Mas deve ser muito Até legal. hoje eu faria pensei isso. muito nisso. Eu faria Sim. muito isso. Eu sempre quis muito fazer qualquer coisa relacionada à arte. Música, Ai, sim. então televisão, dança, qualquer coisa que fosse assim, era o meu sonho. E eu quero saber se vocês tinham alguma inspiração naquela época. Tipo, alguma pessoa que vocês olhavam e vocês falavam, nossa, eu queria ser assim. Não. Eu acho que eu não. Criança, não. Ah, eu tinha muito. Os meus pais. Sério? É sério, eu fofa. queria muito ser igual aos meus pais. Que fofo, porque eu ia falar Hannah Montana. Nossa, achei Que também muito é uma fofo. grande inspiração. Que também é uma grande ótima inspiração, gente. Eu amava, era o melhor dos O dois melhor dos mundos. dois Sim, exato. Imagina Ela era você poder anônima. ser anônima e famosa. Um dia ela era morena, outro dia ela era loira e tava tudo bem, eu Ela amava. tinha um closet desse tamanho. Agora, uma coisa que eu acho que muita gente tem dificuldade é discernir uma coisa que a gente gosta de uma coisa que a gente quer trabalhar. Então, tipo, às vezes a gente gosta... Por exemplo, eu gosto muito de arte, de música, mas eu percebi que aquilo pra mim era só um hobby. Era uma coisa que eu gostava de fazer sozinha, pra eu relaxar, pra eu me acalmar. Vocês, em algum momento, tiveram isso? Eu lembro que eu conversei um pouco com a Ju Sim. e você me contou um pouco sobre isso, né? É tipo, quando você tem uma pressão muito grande de ter que decidir, tudo pra você é muito interessante. Porque você vai em todas as áreas, buscando uma profissão. Então eu tinha muita dúvida se o meu hobby era uma profissão que eu poderia seguir. Por exemplo, eu desenho. Eu gosto muito de desenhar. Mas não necessariamente eu faria design, por exemplo. Eu não gostaria. Como você chegou na conclusão jornalismo? Nossa, meio difícil. Mas teve muito uma questão que eu tinha a pressão de fazer algo pra agradar a sociedade. Tipo, vou me sustentar. Então eu fugia muito da área artística que eu tinha certeza que eu ia seguir. Então, isso pra você foi o que dividiu ser Foi um um hobby do Exatamente. que ser uma coisa que você quer trabalhar, né? Sim. E vocês, meninas, vocês tiveram alguma Cara, coisa assim? Eu acho que pra mim, tipo assim, quando eu era pequenininha, eu gostava muito de escrever. E eu ficava criando, assim, umas histórias absurdas. Só que aquilo ali era o meu passatempo. Aí minha mãe ficava assim, por que você não vai ser escritora, sei lá do quê? Aí eu ficava, mas eu não sei. Tipo assim, eu acho que dá pra usar escrever como um hobby, mas eu não consigo usar, tipo, o jornalismo como um hobby. Então eu vou me formar em jornalismo e eu vou ter escrever como outro hobby. Tipo assim, eu acho que dá pra você separar. Tipo, a minha tia, ela queria muito fazer arquitetura. E ela queria fazer educação física. Então, tipo assim, um nada a ver com o outro. Ela falou, eu posso me formar em arquitetura e eu posso ter um hobby de educação física. Sim, então você exato. consegue aproveitar, tipo, o melhor dos dois mundos sem ter que abrir mão de alguma coisa. Eu acho isso muito Sim. interessante. É muito legal a interessante. gente se conhecer pra entender o que realmente é uma coisa que a gente gosta de fazer do que é uma coisa que a gente gosta de trabalhar. Sim. Porque, por exemplo, se alguém aqui gosta muito de andar de bicicleta, a pessoa pode querer, sei lá, virar atleta só porque ela gosta de andar de bicicleta. Mas aí é realmente você perceber o que faz sentido pra você virar um trabalho ou não. Sim. Até porque trabalho tem demandas, tem prazos, tem obrigações, vai muito além do que só o prazer, né, de estar ali fazendo aquilo. Mas será que é mais fácil quando você gosta? Porque assim, todo trabalho vai ter a demanda, né? E tipo, o cansaço físico e mental. Será que quando você faz algo que você realmente gosta e que não é só por uma questão salário, fica mais fácil? Eu acho que fica. Eu acho que sim. Realmente é Acho uma que deixa pergunta, tudo porque a mais gente não se formou ainda, a gente Sim. não trabalha, então... E pra deixar claro, porque eu não sei se todo mundo tá assistindo sabe, mas todo mundo aqui é estudante de Jornalismo. jornalismo, tá? Comunicação social. Então, realmente é uma pergunta que, Eu acho que é muito importante. sim, que Você eu tô curiosa pra fazer- saber a resposta. Eu também. No futuro. Porque eu acho que todo mundo que tá aqui escolheu porque gosta, né? Sim. Sim, exato. Eu cheguei mais no tipo 45 do segundo tempo no jornalismo. Eu também. Tipo, a Rebeca a gente sabe, ela Rebeca. falou no primeiro episódio. Falei. Mas assim, tipo, eu só... Cara, eu nunca tinha parado pra pensar em jornalismo. Eu acho que no ensino médio,
a gente cai na real, de que realmente a gente vai ter que escolher um curso pra fazer alguma coisa. Sim. E aí, minha primeira opção era Relações Internacionais. Eu também. Mas aí eu percebi que eu não queria trabalhar na área. Tipo, nenhuma das áreas eu queria trabalhar. E não ia fazer sentido como uma carreira. E aí, do nada, eu nem lembro como eu cheguei nessa conclusão, mas eu falei, meu Deus, jornalismo, tipo, tem tudo a ver. E eu sempre gostei de assistir Fantástico, então fez total sentido. E aí, Querendo ou não, tipo, jornalismo não é um curso tão convencional, né? Sim. Então, acho que todo mundo que tá aqui estudando jornalismo hoje teve uma virada de chave Sim. pra, tipo, é isso mesmo que eu quero fazer. E eu quero saber em que momento que isso aconteceu pra vocês. Tipo, que vocês... É isso que eu vou fazer, Tá. entendeu? Porque a Becca falou no episódio que ela queria Sim, fazer é medicina, verdade. que ela queria fazer Direito. arquitetura. E agora ela tá aqui fazendo jornalismo. E eu queria saber em que momento que isso aconteceu pra você. Cara, pra mim, eu acho que, tipo assim, até o ano passado, eu tava muito em dúvida se eu queria continuar no jornalismo. Eu até comentava com a Sério? Júlia, eu falava assim, amiga, não tô gostando desse curso, sei lá do quê. Mas é porque eu gosto de coisa prática. Eu gosto de, tipo assim, ter matéria prática. Então agora a gente tem fotografia, a gente tem agora rádio e tudo mais. E no primeiro ano, eu não tava tendo nada. Aí eu fiquei assim, ai, gente, eu não sei se eu tô gostando muito disso, eu vou trancar, eu vou pra design, eu vou pra qualquer outra coisa. Caraca. Só que aí, tipo assim, nesse ano, começou a vir umas matérias, mas assim, que eu comecei a gostar, eu falei, não, gente, peraí. Eu tô gostando, eu vou fazer isso aqui pra viver, eu tô gostando. E aí, tipo assim, eu acho que foi no momento que eu falei assim, cara, eu vou me formar em jornalismo. Foi, tipo assim, esse ano, no começo desse ano. Que você Eu percebeu concordo, que você eu gostava. Eu percebi que eu muito. gosto. Eu lembro que quando você voltou de viagem, você falou que você queria fazer marketing. Aí no início do Aí ano... depois eu falei que eu queria ser comissária de bordo. Sim. Eu falei que eu queria voltar pro curso de comissária. E aí, quando a gente se encontrou no primeiro dia de aula, você falou que você queria fazer publicidade. Aí eu ainda falei assim, ai, amiga, muda agora porque ainda dá tempo. Mas agora tá todo mundo bem, tá todo mundo aqui. E vocês, meninas? Qual foi o momento de virada de chave? Cara, pra mim foi muito o terceiro ano do ensino médio. Porque... 45 de segundo tempo. Exatamente. Porque tem aquela pressão toda do vestibular. Uhum. E a escola, tipo, fica muito em cima de você, tipo, teste vocacional. Você Nossa. vai descobrir o que você quer fazer. E eu fiz vários, todos. E eu percebi, fazendo o teste, que eu manipulava ele pra dar o que eu A queria. resposta que você quer. Eu era essa pessoa também. E eu ficava muito chateada, Ao porque eu invés queria de que só ele desse fazer outra o que resposta. você realmente quer fazer, entendeu? Exato. Você quer ter a aprovação de algum teste pra poder... Pra então poder. realmente, se ele tá falando, eu posso fazer tal curso. Em algum momento vocês pensaram em desistir de jornalismo? Já. Sim. Eu ainda Foi não. o que você falou, Mil né? vezes. Ainda não? Ainda não. Porque eu senti muito isso que a Rebeca falou. Esse ano realmente foi quando eu tive certeza de que eu queria muito e que eu gostei muito. Acho que é pra, tipo, começo do período. Isso é uma coisa legal pra gente refletir, que, tipo, às vezes a gente quer ter a certeza logo quando a gente tá no nosso ensino médio, no primeiro, no segundo, no terceiro ano. E muitas de nós aqui, a gente só teve certeza estando no segundo ano de faculdade. Sim. E isso é muito Tem que dar o braço a torcer, né? Tem que tentar. Tem que testar primeiro. coisa- Até Você acha que vai porque, gostar? querendo ou não, quando você escolhe ali no ensino médio, gente, é um tiro às cegas que você tá dando. Porque Completamente. você nunca estudou. E eu acho que não importa o quanto que você pesquise sobre aquilo, não é a mesma nunca. experiência de você estar na faculdade, você tá estudando sobre aquele assunto. É muito diferente, né? Eu acho que a gente só pega mesmo, assim, o gosto da profissão e, tipo assim, o que é mesmo quando a gente começa a ter umas coisas práticas. Igual, tipo, Exato. quando a gente começar a estagiar, a gente vai ver realmente o que é ser um jornalista, o que é ser um estagiário de jornalismo. Então, assim, eu acho que é só na prática mesmo, porque o primeiro ano de faculdade é muito introdutório. Tipo assim, são umas matérias muito, tipo, que você fica... Teóricas. O que eu vou usar isso na minha vida? Mas, tipo, agora não. Por isso que agora que eu também comecei a gostar mais do curso, só esse ano mesmo. Sim. E você, Jo, ouvi você falando que também você ficou meio assim, teve um momento que você quis desistir. Então, ano passado, por conta dessas matérias introdutórias, igual a Becca falou, eu fiquei muito na dúvida de, tipo, é isso mesmo? Isso é jornalismo? E eu, tipo, caiu muito da minha expectativa. Então, eu pensei, vou pra publicidade. Aí, viu? Aí eu ia trocar no meio do ano, só que depois eu pensei, poxa, publicidade não tem nada a ver comigo, assim, no que eu pesquisei de teoria. Então, eu tentei dar uma chance. Aham. E aí, de fato, eu vi que era jornalismo mesmo. Sim. É porque também, querendo ou não, a gente resume muito o jornalismo, aquilo que a gente vê Na só TV. na frente das câmeras. Só que tem todo um por trás. Eu acho que quem tá ali na frente da câmera é uma porcentagem Muito. muito pequena dos jornalistas que estão ali trabalhando como repórteres, como âncoras e tal. É realmente só estando na faculdade e não Sim. só tendo uma semana de aula, ou duas, ou Aham. três, mas um ano, se for Um necessário, 2 anos, pra gente ter certeza do que a gente quer, né? Em algum momento, vocês falaram que vocês pensaram em desistir. E aonde vocês criaram forças pra continuar? Porque, por exemplo, você, amiga, você falou que
pensou, será que eu continuo? E o que te fez continuar? Cara, eu acho que foi tipo assim, eu não tava gostando muito quando eu voltei de viagem. Eu tava tipo assim, ai gente, eu não sei se eu quero continuar na faculdade, eu não sei se eu quero continuar nesse curso. Só que eu falei assim, eu dei tipo um período só pra jornalismo, de teste, sabe? Eu dei um teste de jornalismo de um período. Aí eu fiquei, eu não tô gostando. Só que eu não tinha outra ideia do que fazer. Aí eu falei, eu não vou parar a faculdade pra ficar sem fazer nada. Aí eu falei, continua, termina esse ano. E aí tipo assim, quando eu fui dando esse tempo e eu não fiquei pensando muito nessa situação, que eu falei assim, tá indo, gente, tá dando tudo certo e tudo mais. E aí, esse ano, eu não pensei ainda em trancar a faculdade, pelo menos até agora, não. Tipo assim, eu não pensei ainda. Então, sabe, eu acho que tem que dar um tempo. Ótimo. Isso é ótimo, né, amiga? Acho que passar uma semana sem pensar em trocar já é lucro. Já é maravilhoso. Já é lucro. E vocês, meninas? Você, Ju, que você falou que você queria trocar, e por que você não trocou? Cara, eu não troquei porque eu tenho noção que a área que eu quero é comunicação. E eu sempre, na parte teórica do que eu lia, pesquisava, eu via que jornalismo era o que eu mais me identificava. Então foi tipo, eu não tenho pra onde ir se eu não for isso aqui. Então eu fiz igual a Beca, eu fiquei esperando e tentando não pensar. Porque quanto mais eu penso que não é aquilo, mais eu acredito. Você vai se convencendo. Você vai se convencendo. Sim. Acontece muito... Ai, desculpa. Não, pode falar. Não, acontece muito isso comigo também, porque eu moro bem longe da faculdade, né? Então, tipo, é uma viagenzinha. E às vezes é cansativo. E eu pergunto, cara, o que tem perto da minha cidade ou na minha cidade que eu posso fazer? E não tem nada. Eu só consigo pensar no jornalismo e não tem na minha cidade, então eu tenho que vir pra cá. E aí é aí que eu vejo que eu tenho muita certeza do que eu quero. Você bota na balança. Exato, porque se eu quisesse realmente, se eu não quisesse tanto. É um esforço que você faz. Exato. Eu não sacrificaria dia. tanto pra conseguir vir aqui. Não que seja muita coisa, mas é Não, 50 sim, minutos com em pé no certeza. trem, mas tudo bem. Sim. Eu não sei vocês, mas no início eu tive muito uma sensação de me convencer de que eu gosto disso. Sim. Porque realmente, tipo, eu tava tendo umas matérias que eu ficava, pra que eu tô estudando isso? E eu ficava, aquilo que você falou, jornalismo é isso É mesmo. isso aqui. E aí eu ficava, não, mas eu gosto. Eu me convencia de que eu gostava. Não, mas eu gosto. Mas eu gosto. Eu gosto. E ao mesmo tempo eu ficava com medo de, tipo, passar o tempo na faculdade e eu ver que era só aquilo e... A questão do será tempo que a mesmo gente falou. eu gosto? E aí, também, esse ano que eu tive a certeza de não, é isso mesmo. Quando a gente foi pra prática, né, que eu fui gostando bem mais também. Agora, como eu falei antes, jornalismo não é um curso tão tradicional, né? Não é uma coisa que é tão valorizada, porque é um mercado muito difícil. Você tem que ter muitos contatos, na maioria das vezes. É complicado. E eu queria saber como que vocês lidam com essa pressão da sociedade, às vezes pressão dos familiares, porque provavelmente alguém aqui já ouviu, tipo, sério que você tá fazendo jornalismo? Eu já ouvi umas coisas assim. Eu também. Acho que todo mundo. Eu já ouvi. É cada coisa. É cada coisa que a gente ouve. E eu queria saber como... Assim, o que vocês ouviram, porque eu acho muito engraçado. Eu tenho uma história também muito engraçada, eu quero saber isso. E como que vocês lidam? Cara, então, a minha família, o meu núcleo familiar, a maior parte é humanas. Tanto que eu falei que os meus pais me inspiravam muito. Então, eu nunca tive grandes problemas. Eu achava que aquilo era muito comum na sociedade. Eu não ia ser muito julgada. Só que eu via vendo tios e tias e sempre tinha, tipo... Poxa, seu primo faz biologia. Por que não tenta? Por que você tem dificuldade? Sempre foi muito no tato. Só que pessoas de fora é um julgamento muito maior. Do tipo... Como é que consegue carreira? Tem como? Tem vaga? Tipo, Você vai trabalhar? existe mesmo? Você São vai umas trabalhar? perguntas muito ignorantes. Muito ignorante. Muito ignorantes. E, tipo, ninguém perguntou, né? Exato. Cara, tipo assim, o meu pai fez jornalismo, né? Só que ele não exerceu. Eu Tipo não assim, sabia. que ele fez Legal. jornalismo, eu também não sabia, tipo assim, tempos. Aí depois que ele falou, eu fiz jornalismo na faculdade, eu falei, jura? Mas, tipo assim, ele estagiou e tudo mais, só que depois ele foi trabalhar na oficina com meu avô. E aí, nisso, tipo assim, eu nunca ouvi nada da minha família. Só que, tipo assim, quando me perguntam, o que você tá estudando? Eu falo, eu tô estudando jornalismo. Faz assim, não queria fazer medicina? Você não quer fazer direito? Exatamente. Aí eu fico, Não tipo tinha assim, outra opção. tipo assim, é muito aquele negócio do curso por dinheiro. Só que, tipo assim, né, gente? Mede por amor. É, médio por amor. Aí eu falei, não, gente, mas também já vi muita coisa. Mas por amor é ótimo. É ótimo. Assim, na minha casa, os meus pais, eles sempre me apoiaram muito, desde o início. Eles sempre falaram, é isso que você quer? Então, vai, porque, tipo, querendo ou não, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente tende a ser melhor. Sim. Porque a gente vai querer se esforçar mais pra conhecer mais, então eles sempre me incentivaram muito. Mas, teve uma vez que eu encontrei uma pessoa na rua, e aí essa pessoa veio perguntar, tipo, o que você estuda? Eu falei, eu estudo jornalismo. Aí a pessoa falou assim pra mim, mas por que assim que você estuda jornalismo? Seu pai é jornalista? Aí eu, não. Ele, sua mãe é jornalista? Eu falei, também não.
nossa, então você é muito corajosa, né? Você é Nossa. Ai, mulher. é muito. Gente, juro, ele falou assim, nossa, você é mulher, estuda jornalismo, você é muito corajosa. Você é mulher. Eu, Corajosa sou é mesmo. você. Eu falei, sou mesmo, obrigada. Cara, eu fiquei com uma raiva disso. Nossa, com Porque certeza. eu comecei a perceber, tipo, cada fala dele. Por que ele perguntou se meu pai é jornalismo? E se meu pai é jornalista? Porque ia ter Porque- contato. Não, primeiro que ia ter contato, e segundo porque, tipo, eu estaria influência. fazendo isso porque, tipo, Seu já pai que meu quis. pai já faz isso, então eu vou pelo Aham. caminho dele, porque as portas já estão abertas pra mim. Uhum. Ele, tipo, duvidou da gente, sabe? Nós mulheres. Da sua conseguimos, capacidade minha de capacidade. conseguir Gente, sozinho. e eu fico assim, meu Deus, as pessoas São não doidas? têm A pessoa não pensa antes de noção. falar. Não A pensa. maioria dos comentários que eu escuto é quase trabalho mesmo. Tipo assim, não, mas você sabe que não tem trabalho aqui, tipo, na minha cidade, ou então, tipo, lugar nenhum, sabe que tá bem difícil, né? Mas aí eu, tá bom. Entendi. Então, por causa disso, eu vou Obrigada. escolher outra profissão. Eu acho que simplesmente a gente tem que não ligar. Porque quando Sim. eu ouço esse tipo de coisa, eu só fico tipo, obrigada, tá? Você é um Obrigada. amor, Deus te abençoe. Aham. E é isso, porque se a gente for ligar pra cada coisa Cada que as coisa que pessoas alguém fala. falam, porque ainda tem muito aquele pensamento tradicional de que só quem é bem sucedido é quem faz medicina, direito e engenharia. Aham. É assim, é a trindade, né? Eu acho, do eu sucesso acho. profissional. E as pessoas mais velhas, principalmente, têm muito isso. Só que hoje em dia, tanta gente não tem nem feito faculdade, Sim. sabe? Tem Exato. tantas outras formas. O empreendedorismo, por exemplo, tem crescendo tanto. Uhum. E ainda tem muitas pessoas com essa cabeça fechada de que a gente tem que seguir um Uma curso. regrinha. Sim. E hoje em dia, vocês fazem o que vocês amam? Vocês estudam o que vocês amam? Eu diria que sim, Eu com acho que certeza. sim, é. Ai, graças Vocês a Deus. sentem que vocês estão no caminho da carreira dos Sim. sonhos de vocês? Sim. Isso é muito bom, né? Ter muito essa bom. certeza. Agora, uma coisa. Eu quero saber como que vocês definem sucesso profissional. Porque, pra mim, eu, Júlia, eu vejo que na sociedade as pessoas definem muito sucesso profissional como ter uma conta com sei lá quantos dígitos. Só o dinheiro, independente de você estar fazendo o que você gosta ou não. Mas isso é muito subjetivo. Pra mim, o sucesso profissional não é ter esse dinheiro todo na minha conta, mas é ter o que eu preciso na hora que eu precisar Exatamente. Exato. e ser feliz com o que eu tô fazendo, sabe? Sim. E eu quero saber como que vocês enxergam isso. Eu acho que realmente não compensa, assim. Tipo, eu não consigo me ver vivendo num trabalho que eu não sou feliz, mas com dinheiro. E, sabe, não saber aproveitar esse dinheiro. Porque como que eu vou aproveitar algo quando eu não tô feliz, tipo, comigo mesmo? Uhum. Então, pra mim, é exatamente isso. O equilíbrio entre estar feliz e estar conseguindo se Sustentável. sustentar. Também. Eu sinto que hoje as pessoas vivem tanto de aparência que o que realmente importa é quantos dígitos as você tem na sua conta e o que você mostra que você tem. Exato. Eu Então, acho. tipo, se eu mostro que eu viajo, eu sou bem sucedida. Se eu mostro que eu consegui um apartamento próprio com 20 anos, eu sou bem sucedida. Se eu mostro que eu tô feliz, eu sou bem sucedida. Agora, será que eu tô feliz mesmo? Tipo, aquilo que a gente aparenta é muito diferente do que tem por trás, sabe? Uhum. E eu não sei vocês, mas eu tenho muito essa percepção. E uma coisa, eu quero saber qual o mito da carreira dos sonhos que vocês gostariam de desconstruir. Porque a gente tava falando muito A gente isso. tava falando disso. Eu e a Ju, a gente tava falando sobre isso. A gente tem muito costume de achar que, vamos fazer uma coisa que a gente gosta, porque aí não vai ser um peso, Não né? vai Não vai ser ser um um peso. Mas eu acho que não é Não bem é assim. por aí. Eu acho que tem muito desse sonho, da carreira dos sonhos ser tudo perfeito. Você vai estar sempre feliz, você vai estar ganhando muito dinheiro, uma coisa muito idealizada. E eu não acho que é por aí, porque todo trabalho é trabalhoso. Tá no nome. Sim. E você fazendo o que você gosta, pelo menos você tem prazer de ter esse trabalho todo. Sim. De ter essas dificuldades. Você não fazendo o que você gosta, é tudo muito infeliz. Sim. Eu acho que sempre vai ter dificuldade, mas essa dificuldade vale a pena? Vale a pena você estar trabalhando todo dia com isso? Sim. Eu acho que vai muito por esse lado. E também de você estar satisfeito de finalizar esse problema. Solucionar. Eu penso muito assim também, porque, tipo assim, pega uma coisa que você detesta fazer. Tipo assim, eu odeio matemática, odeio física, química, Acho que qualquer todo coisa. mundo no jornalismo Então, tipo odeia assim, matemática. pensa em você fazer isso todos os dias da sua vida. Tipo assim, se é o seu trabalho, pensa em você fazer isso. Você automaticamente vai detestar o seu trabalho. E tudo vai girando um pouco em torno, porque você fica um pouco infeliz, você fica um Sim. pouco de saco cheio da vida. Você trabalha, Então, tipo assim, seis Sim, sabe, o 6 ano vezes inteiro. na Então, semana. 6 vezes na semana. Imagina, você E não não gostar. tem um dia que você tá com Que você sorriso tá no com rosto. sorriso. Então eu penso muito isso. Tipo assim, se você encontra um trabalho que você realmente gosta, que
você fica feliz e que você não precisa depender de férias pra poder ficar feliz, isso aí já é um triunfo profissional. Tipo assim, eu já acho. Mas assim, eu acho que também é muita ilusão a gente achar que vai ser todo momento mil maravilhas. Não, sim. Não, Porque é com aquilo certeza. que a gente tava falando ontem. Por mais que a gente goste muito de estudar jornalismo, ainda é um saco às vezes vir pra aula. Sim, sim. É um saco ter que acordar às 5 da manhã pra estar aqui. Aham. Sabe? É um saco ter que fazer trabalho pro final do período. Tipo, é uma coisa que ninguém gosta. Apresentação. Sim. É uma coisa que não é legal. Mas a gente sabe que a gente gosta. Sim. Que é uma coisa que a gente ama. A gente sente orgulho depois que a gente Sim, acaba a gente fica o tipo, nossa, é trabalho. isso mesmo que eu Tipo, quero. caraca, arrasei. Consegui, aham. Aham. Dependendo do assunto, a gente fica, nossa, que assunto legal, Legal. eu quero saber mais sobre isso. Mas não é 100% do tempo que a gente vai ficar tipo, Óbvio. ai, nossa, que legal, que maravilha, né? E é literalmente isso que vai ser a nossa vida profissional. É entender que não vão ser todo dia que vai ser ótimo e, tipo, rosas, mas no final você vai se sentir orgulhoso do que você faz, porque você gosta do que você faz. Sim. Até porque, tipo, ninguém começa lá em cima. A gente sempre vai ter um chefe acima da gente que vai ter prazos, vai ter obrigações, vai ter demandas e a gente vai ter que cumprir, né? Porque trabalho é isso, então nunca vai ser, ai, Que um lindo. dia. Zero problemas. E agora, gente, eu quero pedir pra vocês deixar um conselho pro pessoal de casa que tá não. assistindo a gente. Gente, tá. Meninas que estão no ensino médio, pessoas que estão mudando de carreira, que estão meio perdidas, que não sabem o que vão fazer. O que vocês diriam pra essas pessoas? Você é a conselheira do grupo, Eu vai. sou. Cara, ela é gente. muito conselheira. Ela é. Fala muito Cara, bem. eu acho muito de você escrever. De verdade, vou justificar, né? Você escreve tudo que você gosta de fazer. Qualquer hobby. E você pesquisa áreas que tem esse hobby na atuação. Sim. E também é muito de você se autoconhecer. Então, você pensar, tipo, eu seria feliz nessa rotina de trabalho? Pesquisar é muito importante, mas você também saber o que você sente, porque a gente sempre tem aquela intuiçãozinha dentro da gente de tipo, caraca, eu gosto disso, mas tem algo que tá me dizendo que eu não vou fazer isso. Sim. Eu acho que refletir é muito importante nessa parte. E não necessariamente teste vocacional. Eu ia falar isso agora. importante. Deixa o teste vocacional Um pouquinho de lado. Ele Isso é não... autossabotagem, porque você vai fazer o que você... Aham. Você vai responder de acordo com o que você quer que dê Você no vai gastar final. um dinheiro à toa. Sim. Você já Você gastou gastou dinheiro? dinheiro? Gastou dinheiro? Gastei, gente. Eu paguei um teste vocacional. Tem online, amiga. Amiga, eu fiz Era muito desespero, era muito Amiga, você desespero. caiu num golpe. Eu caí no golpe mesmo. Mas assim, é muito de se conhecer e também entender. Eu gastei dinheiro. Eu caí num golpe. É muito importante você se conhecer, entender o que você gosta, ver os hobbies que você gosta, ver se na área de atuação vai ter isso. E também a questão que a gente falou de o problema solucionado vai ser muito prazeroso pra você. Porque assim, tem muita demanda, tem muito prazo, mas assim, Sim. você vai estar orgulhoso de Sim. terminar isso? Eu acho que também tem muito disso. E também, principalmente, ser sincero com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente tende a escolher uma coisa por dinheiro, que não faz muito sentido, Se mas convencer. no fundo a gente fica tipo, poxa, eu queria tanto fazer aquilo. Pra finalizar, meninas, nós temos aqui algumas perguntinhas. Quero que vocês sorteiem. Cada uma vai pegar uma e respondam com as suas opiniões, suas palavras. Pode começar. Tá, pode começar. Gente, veio mais de um. Ah, não. É um só. É um só. Sua criança interior estaria realizada com o que você faz hoje? Ai, gente, eu acho que sim. Com muita certeza, porque quando eu era criança, eu tive muito do que a Gil falou dela mesma, de ser muito artística. Ter noção de que essa área é muito artística. Então, eu estaria muito triste se eu fosse pra qualquer outra área, tipo biologia, qualquer área de exatas. Então, eu acho muito legal, assim. E saber que eu vou trabalhar com câmera, que eu gostava muito. Aham. Você, Tá, amiga? a minha, qual seria a sua segunda opção de profissão? Difícil, hein? Eu não tenho nem a primeira direito. Quer dizer, eu tenho. A primeira tá aqui. A primeira tá Não, aqui. ela é muito... Direta. Cara... Vai, Rebeca, responde a sua. Silêncio no set. Vai pensando, eu respondo. Ó. Tá, vai. Se você pudesse dar um conselho para o seu eu de 5 anos atrás, qual seria? 5 anos atrás, eu acho que eu falaria, tipo assim, você não precisa ter
uma pressão absoluta pra poder escolher o seu curso, tipo, ainda no ensino médio. Porque, tipo, na minha turma, todo mundo já sabia muito o que queria fazer. Tipo assim, todo mundo já tava muito assim, eu quero essa faculdade, eu quero esse curso. E muita gente foi pra esses cursos. Então, eu ficava assim, gente, o que eu quero? Então, tipo assim, eu acho que eu me dei um tempo suficiente. Eu fiquei, tipo, 1 ano depois da escola, assim, meio que sem fazer nada mesmo. Mas aí nisso eu ficava, tipo, esse tempo todo eu ficava, o que eu quero fazer? O que eu quero trabalhar? Tipo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, aonde eu quero estar? Então, eu falaria pra você não ter tanta pressão pra você escolher alguma coisa. Nem pressa. Isso. Eu nem achei pressa. muito legal isso que a Beca falou, porque ela não perdeu tempo, ela ganhou tempo. Sim. Porque ela podia estar gastando esse tempo fazendo uma coisa que ela não gosta. Isso, e eu penso muito também daquele negócio que a gente conversou no primeiro episódio, que é você tá num curso e você não tá gostando. Você termina esse curso pra você poder pegar esse diploma ou você para na metade. Pra mim, eu pararia. Porque eu penso, pra que eu vou precisar de um diploma de uma coisa que eu não quero nem pensar em fazer? E aí vale muito mais a pena você parar enquanto ainda tá cedo, porque não vai ficar mais cedo do que tá. Exato. Você para, faz o que você quer fazer e aí você vai se descobrindo, sabe? E você pode sempre mudar de ideia. Sim. Com Tipo, certeza. você não precisa fazer isso pro resto da sua vida. Você ainda Sim, pode com fazer certeza. qualquer coisa. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? gente. Eu acho que a gente fica muito nesse olho do furacão, do tá acontecendo, e aí a gente tá perdendo tempo, Uma será ansiedade. que eu mudo? E tá tudo bem, a gente tem tempo. Tudo né? bem, a gente tempo. pode mudar de ideia, gente. Bom, a minha é, se você pudesse ter o emprego dos seus sonhos por um dia, qual seria? É uma pergunta difícil, porque eu atuaria em várias áreas, mas eu tenho muita vontade de ir pro audiovisual. Então, assim, meu emprego dos sonhos seria ir pra televisão, trabalhando ou de repórter mesmo, apresentadora. E é isso. Ainda bem que eu você já acho é tudo. apresentadora do Entre Divas, né? É, Já tá, já tá praticando. Tô no caminho da carreira do Isso, sonho. Exatamente. E você, Duda? Ah, achei que você tinha esquecido. Não, acho que assim, não. Segunda opção de profissão. Cara, eu acho que seria no mesmo universo, assim, talvez fotografia. Que é engraçado, porque não é a minha melhor matéria na faculdade. De ninguém. Passei perrengue. Não falamos sobre fotografia. Exato. Não. Mas talvez fotografia. Então, é uma coisa nada a ver comigo, com a gente, mas pedagogia, eu já pensei. É, bacana. Foi, tipo, Muito uma das minhas legal. opções. Então, por aí. Tem a ver. Exato, tem a no ver, caminho. tem a Tá no Total. caminho. Talvez. Bom, gente, então é isso. Esse foi mais um episódio do Entre Divas falando sobre carreira dos sonhos. Já segue a gente nas redes sociais, nosso Insta, aqui no YouTube também se inscreve. E pra você não perder nenhum episódio aqui na Rádio Uva, já ativa o sininho das notificações, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!